Capítulo 127. A luz da lâmpada a gás brilhava através do vidro, iluminando a sala de guarda. Velho Neil terminou de folhear o jornal, tomou um gole de café e olhou para Klein. Como se sente agora? Já se acalmou? Ou precisa de uma taça de vinho, um adiantamento do seu salário, ou um dia de folga? Klein, que havia digerido completamente a poção vidente, estava tentando mudar seu interruptor, que ativava sua visão espiritual, com cogitação. Ele não queria que fosse nenhuma ação muito óbvia. O presente ele não precisava mais depender de um movimento físico para ativar sua visão espiritual. Portanto, ele poderia usar uma abordagem mais oculta e discreta para atingir seu objetivo, como, por exemplo, massagear as articulações do dedo médio com o polegar em rápida sucessão ou bater os dentes 2 vezes seguidas. Considerando situações em que precisaria usar sua visão espiritual enquanto segurava um revólver em uma mão e uma bengala na outra, Klein finalmente decidiu bater os dentes 2 vezes seguidas. O lado esquerdo seria usado para ativar a visão espiritual e o lado direito, para desativá-la. Depois de sugerir repetidamente para si mesmo, ele concluiu a alteração, abriu os olhos e sorriu. Eu estava apenas muito preocupado com a operação do capitão. Não preciso me acalmar. Ao mesmo tempo, ele bateu os dentes 2 vezes seguidas e tentou ativar sua visão espiritual. Ele queria se familiarizar com esse método o mais rápido possível. Cofe, cofe, cofe. Velho Neil começou a tossir violentamente. Tossiu até seu rosto ficar vermelho, como uma lagosta cozida. O que aconteceu? Klein congelou antes de perguntar com preocupação. Ele examinou a aura do velho Neil seriamente, apenas para notar que as cores que representavam sua saúde ainda estavam normais, apenas um pouco opacas devido à sua idade. Velho Neil tossiu por quase 20 segundos antes de parar. Ele procurou sua xícara de café e lentamente tomou um gole. Todos cometem erros, AHEM. Eu engasguei com o café de agora. Vamos começar nossas lições de misticismo? Tudo bem. Klein silenciosamente bateu os dentes 2 vezes seguidas. Klein estava animado, porém frustrado por ter digerido completamente a poção vidente 1 ou 2 semanas antes de sua previsão. Ele estava naturalmente feliz por estar livre do risco de perder o controle e por poder avançar em breve, obtendo ainda mais poderes Beyonder. Isso era algo que deixaria qualquer um feliz e animado. Mas ele também estava frustrado, pois isso interrompeu seus planos e sua agenda. Considerando o fato de que ainda tinha que ficar com os falcões noturnos de Tingen por algum tempo, Klein pensou que avançar secretamente para Palhaço não era a escolha mais sábia. Se o fizesse, estaria constantemente preocupado em ser exposto e não seria capaz de usar suas habilidades quando houvesse missões, tornando-as ainda mais perigosas para si mesmo. Ele planejava fazer como a médium espiritual Dali e enviar uma solicitação aos superiores. Ele usaria suas contribuições para obter a receita e ingredientes extraordinários antes de avançar oficialmente para um falcão noturno de sequência 8. Mas havia diferença entre digerir uma poção em 1 mês e em 1 ano. Klein podia suportar o escrutínio da Catedral Sagrada e se tornar um talento para treinar, mas ele não queria que os superiores suspeitassem dele. Logo, era necessário encontrar uma razão convincente para explicar suas circunstâncias. Ele planejava usar o tempo antes que a poção vidente fosse completamente digerida para estabelecer algumas bases com o capitão. Por exemplo, ele mencionaria que sentia que sua espiritualidade se tornava mais ativa sempre que ia ao clube de divinação, ou fingiria descrever casualmente as leis de um vidente que havia aprendido ao ajudar outras pessoas a adivinhar sua sorte. Ele também poderia mencionar que não ouvia mais nenhuma voz que não deveria estar ouvindo, ou via coisas que não deveria. Dessa forma,
Os superiores dos falcões noturnos pensariam que ele havia aprendido algo sem querer com Dahlia ao completar sua missão, e tinha feito um trabalho mais completo que ela. Isso faria os superiores se concentrarem mais em resumir as leis e descobrir o método de atuação, reduzindo a suspeita colocada em Klein. Dessa forma, eu poderia até ajudar o capitão e o resto a aprender sobre o método de atuação, Klein acrescentou em seu coração. Ele sentia que Dan Smith era um bom capitão, ele não tinha falhas evidentes fora sua memória fraca. Então, ele queria reduzir o risco de Dan perder o controle e torná-lo mais poderoso. Claro, Klein também poderia optar por esperar um ano para solicitar seu avanço e evitar riscos. Mas as contínuas coincidências e a chaminé vermelha que havia visto na divinação dos sonhos não lhe deram outra alternativa senão melhorar suas habilidades o mais rápido possível. Estabelecerei os fundamentos com o capitão 3 ou 4 vezes nas próximas 2 semanas antes de enviar formalmente meu pedido. Ao mesmo tempo, posso ir ao mercado clandestino ver se há algum dos ingredientes extraordinários necessários. Provavelmente serão muito caros. Klein rapidamente tomou uma decisão e concentrou sua atenção mais uma vez nas lições de misticismo. O tempo passou rapidamente, e a hora do almoço se aproximava lentamente. Velho Neil terminou o café e limpou as coisas sobre a mesa enquanto ria. Suas lições de misticismo chegarão ao fim em breve. De acordo com o teste agora há pouco, parece que você pode criar charmes. Optamos por deixar no original para não confundir com os amuletos, que já apareceram antes, que funcionam passivamente, como os que ele fez para os irmãos. Estamos sempre abertos a sugestões. Para si mesmo agora. Esse é o meu plano para os próximos dias. Klein deu um suspiro, satisfeito. Charmes eram diferentes dos amuletos de proteção que havia dado a Benson e Melissa. Eles precisavam ser esculpidos com a ajuda de magia ritualística, e tinham certas habilidades únicas que podiam ser usadas em batalha. Mas um charme de baixa qualidade não podia fazer tudo. A espiritualidade que continha diminuiria com o tempo e precisaria ser renovada a cada 2 semanas. Além disso, era necessário ativá-los com encantamentos específicos, era impossível usá-los à vontade. E ainda, os encantamentos empunhados pelos falcões noturnos ainda estavam limitados aos domínios da deusa da noite eterna. Klein só poderia fazer 3 tipos diferentes de charmes por enquanto. O primeiro era o charme de sonolência. Seu efeito era semelhante à capacidade de Dan Smith e Leonard Mitchell de fazer alguém dormir com seu canto. O segundo era o charme pacificador, capaz de acalmar fantasmas, almas, zumbis e coisas do gênero. Também poderia lidar com espíritos vingativos e perversos até certo ponto. O último era o charme dos sonhos. Suas habilidades permitiam ao portador entrar no sonho de outra pessoa. Essas habilidades eram semelhantes às do poeta da meia-noite e do pesadelo da sequência sem sono, então esses charmes não tinham utilidade para Dan e Leonard. O coletor de cadáveres Free, sem sono Royale e Kenley trariam 1 ou 2, mas não os usavam há muito tempo. Eles frequentemente traziam seus charmes de volta ao velho Neil para que ele pudesse recarregá-los. Velho Neil olhou para Klein e sorriu. Lembro que você disse que praticou muito este mês e ficou sem material. Vai ao mercado clandestino? Klein ficou surpreso no começo, mas assentiu com o coração dolorido. Sim, ele sabia claramente os preços dos ingredientes. Ele só podia torcer para completar os encantos em sua primeira tentativa para não desperdiçar os materiais. Depois de receber a missão de levar o almoço para o subsolo, Klein vestiu o casaco e o chapéu antes de retornar à companhia de segurança Black Journey no 2º andar com bengala na mão. Ao passar pela sala de recreação,
viu que Leonard e o resto já haviam retornado e estavam desfrutando de seus almoços. Toque, toque, toque. Ele bateu na porta do capitão. Por favor, entre, a voz suave de Dan soou. Klein abriu a porta e tirou o chapéu. Capitão, vocês apanharam a instigadora Trice? Dan massageou as têmporas e balançou a cabeça em exaustão. Nós não a encontramos na estação de Tingen, mas de acordo com o telégrafo que recebemos de Backlund, um passageiro a viu na carruagem de primeira classe do primeiro trem. Infelizmente, ela desceu no meio da jornada. Que pena! Klein suspirou, embora esperasse isso. Divinação não é onipotente. Os olhos cinzentos de Dan passaram por ele. Não há necessidade de ficar deprimido. Não é fácil capturar um Beyonder sequência 7. Pelo menos interrompemos o ritual maligno de Trice e salvamos pelo menos 40 vidas inocentes. Além disso, agora entendemos sua situação. Ela não pode mais cometer crimes como deseja. Se tentar fazer algo semelhante, ela será notada, descoberta e relatada a qualquer momento. Mais cedo ou mais tarde, será capturada pelos falcões noturnos, punidores a mandato ou consciência coletiva das máquinas. É até possível que seja morta. Vamos torcer para que esse seja o caso. Que a deusa nos abençoe. Klein desenhou a lua carmesim em seu peito. Depois disso, ele parou e refletiu sobre suas palavras. Capitão, não ouço vozes indesejadas nem tenho visões indesejadas há mais de uma semana. Isso é verdade mesmo quando estou em cogitação ou usando minha visão espiritual. Sério? Dan franziu as sobrancelhas, intrigado. Klein imediatamente elaborou. Sinto que não estou longe de conseguir o controle total sobre a poção vidente. Isso pode ser devido às minhas frequentes visitas ao clube de divinação e a ajudar os outros a ler sua sorte. Por que acha isso? Dan imediatamente mudou sua postura, sua expressão perdida. Klein acrescentou um gaguejo em sua frase. Toda vez que vou ao clube de divinação, posso sentir minha espiritualidade se tornando mais ativa. Toda vez que ajudo alguém a adivinar algo, meu coração, corpo e alma ficam mais relaxados. Também elaborei um conjunto de regras para um vidente. Estive seguindo rigorosamente, como um espreitador de mistérios, faça o que deseja, mas não faça mal. Encontrei inspiração nessa máxima e tentei uma projetada para videntes. Acho que essa pode ser uma maneira eficaz de ajudar Beyonders a controlar mais rapidamente suas poções e reduzir o risco de perder o controle. Assim como Madame Dali, que sempre foi uma médium espiritual. Não se sabia quando Dan havia pego o cachimbo. Ele o colocou ao nariz e respirou fundo, aparentemente esquecendo Klein enquanto pensava por alguns minutos. Um palpite notável e um julgamento interessante. Klein só queria mencionar brevemente dessa vez para estabelecer uma razão básica, então não disse mais nada. Ele mudou para um tom meio de brincadeira e continuou. Talvez eu seja o falcão noturno mais rápido da história a ganhar controle de uma poção sequência 9. Que a deusa cuide de você, Dan o abençoou, não o levando a sério. Ele então entrou em uma profunda reflexão mais uma vez. Testemunhando isso, Klein se virou e se despediu antes de deixar o escritório do capitão. Ele estava fechando a porta quando de repente pensou em outra difícil pergunta. Como é que ele iria atuar como um palhaço? Devo me juntar a um circo? Não há circos fixos em Tingen, todos são caravanas. A expressão de Klein se tornou um pouco amarga. Ser vidente ainda era uma ocupação bastante respeitável. Klein ainda seria capaz de manter a cabeça erguida, mesmo que fosse visto por alguém que conhecia. Mas se tornasse um palhaço, não havia como manter sua reputação. Talvez haja outras maneiras de agir como palhaço.
Não havia circos ou palhaços quando a ardósia da blasfêmia foi revelada ao mundo. Esquece, não terei chance de avançar por mais 2 ou 3 semanas, então não há necessidade de pensar sobre isso por enquanto. Klein evitou a pergunta e foi para a área de recepção. Ele caminhou em direção a Rosanne, Sra. Oriana e Brett para buscar o almoço dele e do velho Neil. Ponto.